posição. Mas eu tenho que chamar ela, né? Ela tem que estar nos seus contatos, ela tá? Ela tá nos contatos da escola, ela vai conseguir, ela falou. Pronto. Agora deu certo, gente. Aqui tá caindo o maior toró aqui em Campo Grande. Oi, Ana. Tudo bem? Estamos sem som, sem som. Agora eu ouvi. Tá me ouvindo? Estou, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá caindo um temporal aqui em Campo Grande, caindo o mundo. Por isso que eu acho que tava meio complicado, mas agora deu certo. Bom, boa tarde. Tá sem som, Ana. Agora o som seu sumiu. Vamos ver. Você tá com fone, né? Tá. Agora tá começando a voltar o som, Ana. Tá ok? Tá, agora tá. Tá ok. Tá ok de novo. Então, gente, prazer estar aqui com vocês, né? Uma satisfação estar podendo fazer esse bate-papo com essa advogada de direitos humanos, Ana Lúcia Dias. É uma satisfação eu poder estar mediando nessa tarde essa nossa live em homenagem ao direito internacional, ao Dia, né, Internacional das Pessoas com Deficiência. E eu quero agradecer, primeiramente, à Escola da AGU pela iniciativa dessa live, tratando de um importante tema, muitas vezes um pouco até esquecido, e eu gostaria de, em nome da Escola da AGU, agradecer a você, Ana, por ter aceito o convite, agradecer também à própria diretoria da escola, na pessoa do Dr. Danilo Santana, quero agradecer também à doutora Rita Nolasco, que é a nossa coordenadora da Escola da AGU, da terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, que sempre faz questão de prestigiar os temas relacionados às pessoas com deficiência. Quero também agradecer à Associação Nacional dos Advogados da União, que está dando todo o apoio a essa live, para que essa live possa se tornar o mais acessível possível, puxando a nossa intérprete de Libras, que está aqui do meu lado, a qual eu também agradeço, sempre me acompanha nas lives, a Cris Medeiros, e agradecer a todos os que estão nos acompanhando. E eu, Ana, eu costumo fazer a minha audiodescrição quando eu inicio as lives, para que a gente sempre tenha essa questão da inclusão dentro do nosso dia a dia. Então, eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos castanhos. Hoje eu dei uma encaracolada nos cabelos, estou com uma blusa rosa, que tem uma gola ondulada aqui, com uma rendinha, e estou aqui num ambiente com paredes brancas atrás de mim, e a intérprete de Libras está de preto e está aqui próxima de mim, na parte de trás, fazendo toda a interpretação, tanto da minha fala, como fará da sua também, Ana. E a descrição também, para começar a sua apresentação, com a sua audiodescrição. Tá sem som. Melhorou? Voltou o som? Boa tarde a todos, a todas, a todos. Obrigada, Maria Cristina. Boa tarde, Perusa. Muito obrigada à Escola
da Advocacia Geral da União, por essa oportunidade de falar sobre... Ana, tá dando um ruído. Tira o fone um pouquinho, quem sabe melhor. Tá, vamos ver. Tá melhor? Melhor. Agora então, parei. Eu vou avisando, tá, Ana? Porque senão a gente perde, né? Às vezes, se não avisar o convidado, né? Claro, E você obrigada. Claro, peraí, deixa eu só fechar a porta aqui. Eu estou. Só um minuto. Fechou. Vou fazer minha audiodescrição, então. Deu para ouvir a primeira parte? Depois eu preciso repetir? Não, Ana, pode recomeçar. Bom, boa tarde a todos, a todas, a todos. Muito boa tarde, Maria Cristina. Obrigada por esse trabalho importantíssimo, que é fazer a interpretação e falar em Libras, tão importante para que todas as pessoas se sintam incluídas. Obrigada pelo convite, Jerusa, boa tarde. Obrigada ao convite à Escola da Advocacia Geral da União. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui. Eu vou fazer minha audiodescrição antes de passar a palavra para a Jerusa. Eu sou uma mulher morena, clara, com meu cabelo levemente ondulado, as pontas ainda com resquício vermelho. Eu uso um brinco de prata pendurado, quase como uma gota com uma pérola no final. Eu uso um óculos preto e em cima do óculos ele é em branco. Estou de batom vermelho. Eu tenho o nariz levemente arredondado de batata, como diz minha filha. Estou com vestido vermelho, de leve, com alguns buraquinhos, as unhas pintadas de vermelho. Eu tenho um decote quadrado e no meio do meu decote eu tenho uma tatuagem que é uma flor de era tatuada aqui. O ambiente onde eu estou é bege, com uma luz amarela. Atrás eu estou no campo e atrás tem uma prateleira onde tem um espelho pendurado. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou apresentar, agora feita essa audiodescrição, eu vou apresentar a Ana. Nome completo da Ana é Ana Lúcia Dias da Silva, ela é advogada, especialista em contratos de infraestrutura pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduanda do curso de Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global, da PUC Rio Grande do Sul, integrante da Comissão da Mulher Advogada, da UAB São Paulo, do colegiado da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento e da Rede Feminina de Juristas, ativista dos direitos humanos, sexuais e reprodutivos das mulheres. Advocacy em esfera pública e privada, no âmbito nacional e internacional. Participou da equipe de construção e implantação do programa Todas em Rede, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Bom, eu quero iniciar, Ana, situando um pouco o tema de hoje, que nós vamos dar um enfoque ao direito das mulheres com deficiência, mas que, logicamente, ele tem tudo a ver, né, com o direito das mulheres, porque as mulheres com deficiência são mulheres também. Então, o que ocorre? Para a gente situar um pouco dentro do cenário nacional e internacional, esse nosso tema, nós sabemos que o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres, ele foi algo que aconteceu e vem acontecendo de forma paulatina. Então, no cenário internacional, essa proteção ela começou com a Carta das Nações Unidas, em 45, depois nós podemos citar a criação da Comissão para o Status da Mulher, em 46, nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos, em
48, Convenção dos Direitos Políticos da Mulher em 52, Convenção da Nacionalidade das Mulheres Casadas em 57, e nós temos que destacar importantes conferências que nós tivemos nos anos 70. E uma dessas, que foi de extrema importância, foi a década das mulheres, que ela aconteceu de 76 a 85. E, nesse interregno, teve uma convenção internacional super importante, que foi ratificada pelo Brasil, apesar de que com algumas reservas, que foi a Convenção sobre a Eliminação sobre todas as formas de discriminação contra a mulher. E nessa época, que ela foi ratificada pelo Brasil, que foi em 1984, foram feitas reservas a dispositivos que tratavam da igualdade entre homens e mulheres. Mas, voltando agora para o Brasil, nós temos marcos importantes também nessa questão do direito das mulheres. O primeiro deles que nós podemos citar é o direito de voto, em 1932. Depois nós tivemos o Estatuto da Mulher Casada, em 62, quer dizer, a gente percebe que o Brasil, ele, como todo país, a ordem internacional sempre puxa, né, no que tange a proteção dos direitos de minorias, né? A gente vê esse movimento, por isso os instrumentos internacionais são tão importantes, né, no que tange a proteção dos direitos humanos, e Lei do Divórcio, em 77, e a Constituição de 88 foi um marco importantíssimo para o Brasil, tanto na questão da igualdade entre homens e mulheres, em direitos e obrigações, como para as pessoas com deficiência. Porque a Constituição de 88 também trouxe no seu bojo essa proteção à pessoa com deficiência. E depois nós tivemos a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que ingressou no ordenamento jurídico brasileiro em 2009, com status de emenda constitucional. E o que a gente pode pontuar disso para fazer, para situar no cenário dos direitos das mulheres com deficiência. As mulheres com deficiência, elas ficaram, enquanto ocorreram toda essa evolução, essas conquistas no direito das mulheres, essas mulheres com deficiência, elas permaneceram durante um bom tempo na invisibilidade, porque ainda vigorava, antes da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o conceito médico da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência era tida como uma pessoa incapacitada. Então, mesmo que tenha havido essa evolução em relação à proteção aos direitos das mulheres, essas mulheres com deficiência ainda permaneceram na invisibilidade até mais ou menos os anos 90, quando surgiu a segunda geração do modelo social do conceito da pessoa com deficiência, que foi trazido por feministas, por mulheres com deficiência, por cuidadoras de pessoas com deficiência. Então, daí começa a surgir toda essa proteção para que essas mulheres com deficiência elas possam exercer os seus direitos de liberdade fundamental. E daí nós temos também, que eu acho muito importante a gente citar, a Lei Maria da Penha, né? Inclusive houve que é de 2006, mas que houve uma alteração importante em 2019, no sentido de que quando a mulher com deficiência ela faz a denúncia, né, vai constar lá que ela é uma mulher com deficiência, se a deficiência foi agravada em função da violência, se já era uma violência pré-existente, e também teve um agravamento da pena
quando se trata de ser vítima uma mulher com deficiência. A Agenda 2030 da ONU veio também trazer, em 2015, aliás, também tivemos a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é importante a gente falar, e depois a Agenda 2030 da ONU, e vem trazendo esse norte, né, nos seus objetivos de desenvolvimento sustentável, para que essas mulheres com deficiência não sejam esquecidas, não sejam deixadas para trás nessa proteção, nessa promoção dos direitos das mulheres. E esse seria o meu panorama inicial, e o nosso tempo hoje é curto, e nós iremos focar, né, no nosso bate-papo, mas naquilo que você realmente é craque, que a gente sabe que você é craque. Obrigada. Sexuais e reprodutivos das mulheres com deficiência. Eu encerro por aqui e quero ouvir, por favor. Jerusa, muito obrigada. Obrigada a todos que estão aí, minhas amigas que estão aí. Se a conexão ficar ruim, por gentileza, me avisem, tá? Eu tentei o 4G, travou, eu mudei pro Wi-Fi. Então, como nosso tempo é pequeno, eu vou direto ao ponto, já que você mostrou como o país tem normas, está sujeito a normas internacionais de regramento, que elas, toda vez que assinadas e ratificadas pelo país, com ressalva ou sem ressalva, têm força de lei constitucional. E eu sempre reforço isso, porque quer dizer que os tratados internacionais têm uma força superior a uma portaria de um hospital, a uma portaria de um município, a uma lei municipal, sempre porque quando falamos de vulnerabilidade dos direitos, e principalmente da vulnerabilidade na questão de gênero, é sempre o direito da mulher que perde mais, né? Quando a gente acrescenta a interseccionalidade, a questão da sexualidade, LGBTQIA+, aumenta a vulnerabilidade. Quando a gente coloca a questão de raça, aumenta a vulnerabilidade. Colocamos a questão da maternidade, aumenta a vulnerabilidade. E, por fim, se a gente coloca a questão da pessoa com deficiência, aumenta ainda mais a vulnerabilidade. Se tal como uma pirâmide do Hans Kelsen, a gente tivesse uma pirâmide de vulnerabilidade, né, a pessoa com deficiência tem vulnerabilidades que a colocam numa situação de pouco acesso à justiça, de pouco acesso à proteção dos seus direitos. Ainda sendo mulher, um tanto mais difícil. E ainda nos direitos sexuais e reprodutivos, às vezes quase invisível para as pessoas. Eu separei aqui, Jerusa, uma definição da Organização Mundial de Saúde, que eu gosto muito, sobre o que são os direitos sexuais e reprodutivos da sexualidade humana. Vou ler aqui para vocês. Tá? A sexualidade humana forma parte integral da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não do orgasmo. A sexualidade é muito mais do que isso. É a energia que motiva encontrar o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como essas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e integrações. Portanto, a saúde física e mental. Se a saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deve ser considerada como direito humano básico. A saúde sexual é a integração dos aspectos sociais, somáticos, intelectuais e emocionais, de maneira tal que influenciem positivamente a personalidade, a capacidade de comunicação com outras pessoas e o amor. Essa é a definição dos direitos sexuais pela Organização Mundial da Saúde. E eu gosto muito dessa definição
porque ela tira do aspecto do corpo e coloca porque a proteção aos direitos sexuais é uma dignidade humana e merece ser tratado no alto da sua prioridade, porque tanto a afetação na realização dos aspectos sexuais e reprodutivos, quanto a violência no exercício desse acesso, elas vão trazer impactos sociais muito sérios para o indivíduo, para a sociedade, o entorno, para o coletivo e para a sociedade de uma forma geral, quando a gente fala em termos de saúde mental, de saúde previdenciária, em termos de educação. Então, não se trata de falar, namorar e não namorar, né? É a questão dos direitos sexuais, quando a gente fala de uma forma geral, que já é cercado de tanto tabu, porque as pessoas colocam em lugares onde não estão relacionados à afetividade, ao toque, ao amor, né? Então, eu fico pensando, quando a gente fala das pessoas com deficiência, lembrando que as pessoas com deficiência não são só as pessoas com cadeira de rodas, ou uma pessoa deficiente visual, ou uma pessoa deficiente auditiva, que é a regra que as pessoas falam. Existem deficiências intelectuais, leves, moderadas, mais graves, e todas elas dizem respeito ao indivíduo que tem um exercício de sexualidade. Então, é muito importante pensar em como é a sexualidade da pessoa autista, como é a sexualidade da pessoa com TDAH, como é a sexualidade da pessoa com síndrome de Down, de uma mulher com uma deficiência mental, como ela faz esse exercício de sexualidade. Já que dentro dos direitos sexuais está lá o direito de expressar sua sexualidade livremente, de escolher parceiro sexual, de viver plenamente, sem vergonha e sem culpa a sua sexualidade, de ter ou não ter relação sexual, de ter informação à educação sexual e segura, direito ao sexo, ao exercício da sexualidade de maneira segura na saúde, direito ao serviço de saúde com privacidade, sigilo, sem discriminação, e a gente chega nos direitos reprodutivos, que é o direito que a pessoa tem de escolher se quer ter filhos ou não, e também tomar as decisões sobre essa reprodução, mas sempre de uma forma livre, esclarecida, sem coerção, sem violência. E aí, quando a gente fala desse exercício para a mulher, já é difícil numa sociedade que tem um olhar para a questão de gênero, que tem um olhar para a sexualidade, sempre ligado a questões ideológicas, que não enfrentam a sexualidade como um direito humano básico. Quando a gente volta a falar das vulnerabilidades, a gente fala da vulnerabilidade da mulher com deficiência, nós precisamos olhar, eu vejo, são vários, né? Mas me chama a atenção 3 aspectos muito fortes. Um é o exercício da sexualidade. Segundo, o olhar do capacitismo sobre essa pessoa que está exercendo a sexualidade. Terceiro, a prevenção da violência. Então, quando a gente fala no exercício da sexualidade, isso quer dizer que essa mulher com deficiência, além de ser livre, ela deve ser estimulada no sentido educacional, a construir laços e a compreender a sua sexualidade e ser apoiada na sua escolha de exercer a sexualidade. Vou citar alguns casos emblemáticos, né, como forma exemplificativa para que as pessoas possam tentar identificar, já que essa não é uma situação, infelizmente, corriqueira. Seria se as mulheres com deficiência tivessem o direito de transitar na vida como nós transitamos. Seria se elas tivessem o direito ao acesso que muitas de nós temos e elas não, né? O que para nós é direito, né, para elas não chega nem longe de ser um privilégio, porque elas não têm essa informação. Então, precisamos usar desses exemplos. Uma pessoa, uma mulher, com síndrome de Down ou com autismo, que está curatelada somente para benefício financeiro, fiscal, porque precisa receber o seu benefício mês a mês, então tem um tutor, uma pessoa nomeada por si para ir lá no banco retirar.
Essa pessoa que está nomeada, né, no direito, essa pessoa vai ser curatelada, chamamos de interdição. Interdição geralmente seria a pessoa que não tem a capacidade civil, mas a mulher com deficiência tem a capacidade civil. A mulher com síndrome de Down, com autismo, com deficiência intelectual, mental, tem a sua capacidade civil. Então, muitas vezes, esse termo de curatela, que deve servir para ser um apoio, um auxílio, por vezes é usado para limitar a situação, como se ela não pudesse decidir livremente quem ela quer namorar, com quem ela quer casar, com quem ela quer se relacionar, e até qual é a orientação, a sua visão sexual, qual é o gênero que você se enxerga, né? E qual é a sua orientação sexual. Se a pessoa é lésbica, se a pessoa é homossexual, se ela é bissexual, se ela é transgênero, né? Que a gente já está falando de gênero e não de orientação. A curatela fiscal muitas vezes é usada para reprimir justamente esse exercício. Então, nós entramos nos outros dois problemas juntos, né? E primeiro, a ausência de uma educação sexual, né? Muitos casos de pessoas de mulheres que passam por tratamento a vida inteira, elas às vezes estão infantilizadas e não olham que elas têm uma vida sexual, não prestam essa atenção nisso, porque tem tantas outras coisas para cuidar, medicação, acesso básico, acessibilidade, que assim, primeiro tem essa invisibilidade, não é olhado como um direito humano a ser preservado, então isso acaba ficando em segundo plano. Aí essa mulher cresce, se torna adolescente, e ela começa a viver a sexualidade com os hormônios que é inerente de todo ser humano, mas ela não sabe como exercer. Ela tem uma ignorância sobre o que é aquilo. Então, ela muitas vezes vai ser taxada de inadequada, porque lhe faltou educação sexual. Então, a ausência de educação sexual a pessoas com deficiência é uma violência muito séria, uma violência, inclusive a violência de gênero, que eu entendo que está prevista lá na CEDAW, na Convenção pela Eliminação de Discriminação, todas as formas de violência contra a mulher. Desde cedo, a mulher precisa ser educada e conhecer os seus direitos inerentes ao seu gênero. E a educação sexual passa por isso, para evitar o quê? O capacitismo. Então, às vezes as pessoas veem uma pessoa com deficiência namorando, uau, ela tá namorando, ela conseguiu um namorado. Como assim? As pessoas conseguem namorar. Nossa, ela não tem um braço e conseguiu um namorado. Gente, como assim? Tem uma ativista que eu sigo, e eu recomendo para vocês, que é a Mariana Torquato. Ela está nesse momento fazendo mestrado em Berlim. Ela é ativista, é uma mulher com deficiência, ativista principalmente dessa questão da visibilidade da mulher com deficiência, o corpo, né? E às vezes ela coloca no Instagram dela algumas situações assim, nossa, se você não tem um pedaço do braço, como você faz sexo? Ela fala, né? Ou, nossa, parabéns, você cozinhou hoje, nossa, você conseguiu beijar. Gente, a gente não precisa, qualquer ato que uma pessoa com deficiência faz, não é um heroísmo. Ela só se torna heroísmo quando nós os vimos sob o nosso olhar, porque eles são incapazes. Se a gente vê cada pessoa na sua potencialidade e sendo o que é, e a sociedade que não está capacitada a receber todos da maneira igual, nós veremos que uns são bons em português, outros em matemática, uns são engenheiros, outros advogados, outro médico, outra dona de casa, outra babá, outra cozinheira, é a mesma coisa. E aí, indo por esse caminho dessa invisibilidade que leva ao autismo extremo, nós temos a questão da violência. Por acharem que a mulher com deficiência não tem a capacidade jurídica por si, ou não conhece os direitos, a coloca sujeito de várias violências, né? Primeiro, sujeito da violência direta, violência sexual e a violência doméstica,
Porque relatar, primeiro conseguir chegar até o lugar, né, para poder falar, sou vítima de violência. Isso é um percurso, já é difícil para qualquer mulher, para uma mulher com deficiência, muito mais. Depois tem uma escuta qualificada e ativa. Né? Como é que uma mulher cadeirante vai conseguir ir até a delegacia relatar uma violência que ela sofreu em casa? Como é que uma mulher com deficiência visual vai conseguir descrever o agressor que lhe estuprou? Já vi, Jerusa, relatos de mulheres que relataram na delegacia: olha, a pessoa foi estuprada, aconteceu isso, e ele saiu correndo. E conseguiu descrever como a pessoa é, porque não enxergamos só com os olhos. Né? Não enxergamos só com os olhos. Isso é um preconceito. Mas o escrivão virou para ele e falou assim: como você sabe que ele correu? Você não viu. Ela é desacreditada na violência que ela sofre. Na violência obstétrica, eu tenho relatos de mulheres que na hora do parto sofreram cirurgia cesariana sem anestesia, porque não estavam vendo e acreditavam que ela não era capaz de sentir dor. Ou tem um caso emblemático de uma mulher, mãe de gêmeos, que começaram a brigar com ela, porque ela era surda, ninguém avisou que ela ia parir gêmeos, ela fez a força para o primeiro, nasceu e ela estava tranquila. E a equipe começou a gritar e chamar de palavras de baixo calão, com uma violência obstétrica, e uma violência altamente discriminatória, e a violência obstétrica, nesse momento do parto, do exercício da maternidade, para a mulher, ela é uma violência sexual também, uma violência aos direitos sexuais, ou uma mulher com deficiência intelectual que sofreu estupro pelo cuidador de e ela não tem como falar, porque se pode dizer que ela está inventando. A gente cai num lugar que é muito parecido com um lugar que todas as mulheres caem no ordenamento jurídico brasileiro: a ausência de força da palavra da mulher que é vítima de violência. Recentemente, nós vimos o caso da Mari Ferrer. Além de sofrer diversas violências psicológicas durante a audiência, sofreu uma violência institucional perpetrada inclusive pelos profissionais de direitos que deveriam colocá-la a salvo. Nós sabemos que isso só tomou vulto essa discussão porque alguém filmou e alguém delatou. E ela pôde falar. E ela pôde ver. E nós conseguimos ver o olhar assustado daquela menina pedindo: excelência, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Agora, eu convido quem está aí a fechar os olhos, a tampar os seus ouvidos e tentar manifestar: eu não aguento mais. Quando você não está olhando o deboche, as imagens, o julgamento que está fazendo para si. E aí a palavra dessa mulher, que sequer se manifesta da mesma maneira que todas as outras, a sua indignação, por vezes, em razão da deficiência que ela tem, como que ela é ouvida? Nós tivemos aqui em São Paulo, Jerusa, um caso em 2014, que foi muito emblemático, de uma mulher numa cidade do interior. A Defensoria Pública, a Unidem, trabalhou nesse caso, que ela foi esterilizada compulsoriamente. E a discussão que foi levantada naquele momento é que, como ela era uma pessoa que tinha deficiência intelectual e ela morava na rua, às vezes ela ia para o abrigo, né? Não poderia deixar a mercê de reproduzir, mas ela queria ser mãe. Quando ela esteve gestante, e através da defensoria que ela conseguiu estar a salvo de sofrer essa laqueadura, ela fugiu
quando ela ia fazer essa laqueadura, porque ela estava grávida, e assim, esse filho que ela teve, assim, ela tomou um remédio, ela cuidou da medicação, foi um vínculo para ela, né? Ainda que a compreensão dela de maternidade seja diferente da minha, era o exercício pleno da maternidade dela. E o direito não tinha, o Estado não tem o direito de laquear essa mulher com a sua vontade, por entender que vai colocá-la salva. Salva do quê? A salvo do quê? De educação, de métodos contraceptivos, de um sistema de saúde eficiente. Mas não impede essa mulher de exercer o seu direito sexual e reprodutivo. Assim, já conheci casos de famílias que a filha com Down estava namorando e justamente por ter um instrumento de tutela, o namorado foi denunciado por estupro, porque era contra um incapaz, estupro de vulnerável, independe do consentimento, mas não se tratava disso. Se tratava de uma mulher que escolheu se relacionar com o homem, ela não era menor de idade. A deficiência não torna a pessoa incapaz. Decisão estão me ouvindo? E está discutindo a decisão apoiada e de decidir livremente da ciência. Congelou, agora voltou. Enquanto congelou, eu estava comentando que realmente na área da saúde, as mulheres com deficiência passam por graves situações que a sociedade desconhece. Muito despreparo, muitas vezes, dos profissionais de saúde, ausência de capacitação. Eu também escutei um relato que me foi feito através da presidente da Associação dos Deficientes Visuais de Mato Grosso do Sul, que ela foi chamada no hospital porque tinha uma moça que era associada da associação e o médico se negava a conversar com ela, dizer o que ela tinha. Ele que ela tivesse um parente para que ele pudesse conversar sobre o problema de saúde dela com o parente. Então, como ela era associada da associação, não sei se ainda, a presidente foi lá para explicar ao médico que ela só tinha deficiência visual, né, que isso não impedia de compreender o problema de saúde, a cirurgia que ela teria de fazer. Então, isso são coisas muito comuns. Eu costumo comentar, Ana, não sei se você concorda comigo, que é uma herança do modelo médico, né? O conceito do modelo médico que as pessoas com deficiência ainda carregam, como até mesmo na legislação. Hoje eu fui ver a própria legislação da Maria da Penha para poder fazer essa timeline que eu fiz no início, e eu vi que lá estava pessoas portadoras de deficiência. Então, até na legislação a gente já está carregando, né? Deveria-se, quando assina-se um tratado, né, quando assina-se um tratado internacional e muda, todas as leis correlatas deveriam ser alteradas para a nomenclatura correta, de imediato, sem precisar passar pelo Senado, pelo Congresso. Né? Isso que você está dizendo, quando a gente coloca, qual que é a questão do modelo médico e do modelo social da deficiência? É justamente quem é o protagonista dela. Né? O modelo médico coloca a pessoa como doente. O modelo social diz que as pessoas possuem uma deficiência, elas têm uma deficiência, mas a sociedade que não está capacitada, não tem tecnologias assistivas, não tem acessibilidade, não tem acesso à justiça, não tem o treinamento adequado e correto e as ferramentas para inserir todo mundo.
É a mesma coisa se no nosso país as pessoas falassem línguas distintas. Num estado se falasse português, no outro se falasse inglês. Bom, a Libras é uma língua oficial brasileira e as crianças não aprendem na escola. Você está excluindo uma quantidade grande da população que tem deficiência auditiva e que não se comunica. E se ela não se comunica, como é que ela expõe que ela está sofrendo? Né? Como é que ela expõe uma negligência que ela está sofrendo? Como é que ela expõe que ela está recebendo? Assim, eu separei, né, alguns atos e atitudes que podem constituir violência contra as mulheres com deficiência, Jerusa. Eu coloquei aqui isolamento forçado, confinamento, e ocupação dentro da casa da própria família. Não sabemos como as mulheres com deficiência muitas vezes são impedidas de ter vida social. Por isso, agora na pandemia, elas são grandes vítimas da violência doméstica, porque elas sequer podem pedir socorro. Teve um caso, a gente conversou antes da live sobre o caso do sinal vermelho, né, que a primeira pessoa que usou, se eu não me engano, foi em Campo Grande, foi uma mulher com deficiência auditiva. Uma mulher surda que estava nessa situação de confinamento. De confinamento, e ela fez, ok, mas e a pessoa que é cega? E não sabe qual é a cor do batom? E a pessoa que é daltônica? E a pessoa que tem uma deficiência intelectual? Quando nós vamos usar uma campanha que fale para todos? É bacana ser vermelho, é um símbolo vermelho, chama a atenção, mas precisa ser vermelho? As pessoas não percebem que precisa ser um X. A pessoa que é cega de nascença, muitas vezes ela não teve o contato com o X, com o formato do X. Isso representa dificuldade para ela também. Ainda mais na hora, né, de denunciar, né? Que a pessoa está numa situação complicada, né? Então, como é que a pessoa vai... as campanhas precisam falar para todos, né? E assim, o Estado de São Paulo, recentemente, nessa pandemia, eles lançaram um programa que eu tive a alegria de compor a equipe, faço parte, que é o programa Todas em Rede, que é um programa que está levando várias questões para o empoderamento da mulher com deficiência. Então, nós temos alguns eixos. Esse programa ele foi capitaneado pela secretária Célia Leão, pela secretária adjunta Aracélia Costa, e ele tem vários eixos: o eixo do trabalho, o eixo do ensinamento, da educação, e ele tem o eixo dos direitos afetivos e o eixo da prevenção à violência. E na prevenção à violência, o nosso site, ele tem uma cartilha que explica todas as formas de violência que a mulher pode supor, e ele tem um link de acesso e o endereço de todos os lugares onde a mulher pode pedir ajuda. Mas assim, só pra gente, não, o nosso site é completamente acessível. Ele é acessível a leitor de texto, ele é acessível a leitor de voz, ele tem libras no próprio site, de forma que a gente consegue, uma pessoa consegue realçar o texto e fazer a leitura em libras, porque nós precisamos falar para as mulheres que sofrem deficiência, para que elas encontrem quais são os canais para denunciar. E nós precisamos falar com a rede de atendimento das pessoas com violência, para que eles aprendam empaticamente os tipos de violência existente, o uso da tecnologia assistiva, para permitir um acesso efetivo à prevenção, um acesso efetivo à justiça. Eu acho que no dia de hoje, se eu pudesse pedir alguma coisa, seria a capacitação de todas as delegacias do país, em especial todos os DDMs, nas questões da dupla e tripla vulnerabilidade que a mulher com deficiência sofre, para que ela seja, de fato, atendida numa medida protetiva, para que ela seja atendida no acesso à justiça,
para que ela seja ouvida no seu relato, para que a palavra da vítima tenha força e não seja descredibilizada. Hoje esse seria meu presente de Natal, meu presente do 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Esse seria meu pedido por um ano de pandemia, onde nós ficamos isolados e sofremos as consequências da saúde mental de isolamento, para entender, inclusive, que outras pessoas vivem essa condição há muito tempo, e nós pouco fazemos por eles. E eu não acho que é escolha, eu acho que é dever de todo cidadão, né? Porque a pessoa muito fala, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Sim, nós temos dever. O nosso dever é respeitar, não discriminar e agir proativamente pela inclusão da sociedade. E como profissionais de direito que aqui somos, é o nosso dever a inclusão para o acesso à justiça a todas as pessoas, em especial aqueles mais vulneráveis que não têm um acesso. No caso que falamos hoje, as mulheres com deficiência, né? Com certeza, concordo plenamente contigo e eu vou acrescentar algo mais. Eu acho que nós que estamos dentro do setor público, nós temos também o dever de agregar esse valor social nas nossas instituições. A Advocacia Geral da União, ela tem uma portaria de acessibilidade, ela tem que trata da política de acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E uma das coisas que eu luto dentro da instituição é para que realmente as mulheres com deficiência saiam dessa invisibilidade. E eu acho que esse ponto que a Escola da AGU promove hoje faz parte disso. Porque dentro de um dos eixos dessa política, porque uma política não se faz só de um eixo, você que atua, você sabe, uma política pública, ela depende de uma atuação em vários eixos, o gestor tem que estar atento a isso. Um dos eixos de hoje, que nós estamos realizando e dando plena eficácia, é o eixo educacional, é o eixo da educação inclusiva. Realmente trazer o tema, a reflexão, a discussão, e para que as pessoas entendam o seu papel dentro da temática das pessoas com deficiência, porque essa temática envolve a atuação do poder público, da sociedade civil e também o protagonismo das pessoas com deficiência, no caso das mulheres com deficiência, através do empoderamento, como você colocou, do acesso ao trabalho, da capacitação, para que, inclusive, a gente possa mudar esse capacitismo. Muitas pessoas também me perguntam, o que é o capacitismo? Tem pessoas que não sabem. Eu gostaria que agora, por último, Ana, você falasse rapidamente, eu acho que a gente já está caminhando para o final. Ok. E eu queria que você esclarecesse isso para a gente fechar. Ok, vou falar brevemente duas coisinhas. Assim, Jerusa, escolher políticas públicas para a inclusão das pessoas com deficiência, muitas vezes, são vistas como pauta de escolha. Então, é importante lembrar, como você pontuou no início da nossa conversa, os tratados internacionais. Não é escolha, é obrigação. É obrigação, é dever do Estado, do município, da federação, dos entes públicos, privados, incluir as pessoas com deficiência. É um tratado internacional, tem uma legislação, né, de esfera constitucional falando disso. Então, assim, sempre lembrar que quem está fazendo, não estou fazendo isso daí porque eu escolho. Não, é lei. É obrigado. Acho que é bem legal. As pessoas sabem que isso é tão importante. Sim, isso é tão importante que isso não é plataforma, isso é dever, devemos cumprir isso. E sobre capacitismo, Jerusa, eu fui aprender sobre isso quando eu entrei na Secretaria de Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência e comecei a trabalhar e conversar com as pessoas sobre o tema. E eu não sabia o que era capacitismo. Capacitismo, em linhas gerais, é quando você elogia ou fica surpreso por uma pessoa com deficiência fazer uma coisa corriqueira.
quando você usa o exemplo dela como se ela fosse um herói, um exemplo de superação, né? Não é superação, é o que ela é. Não é heroísmo. Uma pessoa com deficiência lavar louça. Ela não vai conseguir lavar louça se ela não tiver acessibilidade, e entre acessibilidade a gente diz os meios e a educação, e o acesso. O capacitismo existe porque as pessoas não têm a possibilidade de acessar de forma equânime e correta as mesmas coisas que as outras. Ele consegue ir no banco sozinho. Ele sacou dinheiro. Um pouquinho, ó, se você puder voltar só um pouquinho, deu uma travada. Não sei se ela me escutou. Uma travada Ok, aí. onde que travou? Do capacitismo, você tinha dito que as pessoas não entendem que as pessoas com deficiência são capazes de determinadas coisas. Isso. Elas só não fazem, Jerusa. Então, elas só não fazem porque falta à sociedade esse olhar da deficiência como uma questão social e cumprir o seu dever. A pessoa com deficiência tem possibilidade de fazer os atos da vida civil dela, dentro do que lhe é possível, sem um olhar de piedade ou sem um olhar de egoísmo. Levantar da cama uma pessoa com deficiência não é um ato heróico, é um fato em si. Ela só não consegue fazer porque a nossa sociedade não inclui, porque nós olhamos como doença, como uma questão médica, e é isso que o capacitismo faz. Ao você supervalorizar algo que é feito normalmente por uma pessoa com deficiência, você está dizendo que essa pessoa ela é um herói, que ela não viveria como uma pessoa por ser uma pessoa com deficiência. E aí eu vou indicar aqui dois perfis muito importantes que falam bastante sobre o capacitismo, que é o perfil de novo da Mariana Torquato, para vocês seguirem, e o perfil do Victor de Marco. O Victor de Marco, ele é um cineasta, uma pessoa com deficiência, LGBTQIA+, ele é casado, e ele foi recentemente indicado a um prêmio, foi o primeiro diretor com deficiência indicado a um prêmio, e ele fala muito sobre isso, sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre os desejos. A Mariana Torquato também, nós temos a Gata de Rodas, que também traz bastante esse assunto do corpo, da moda, da acessibilidade. A Belle Palma, que é assim, é uma pessoa linda que trabalha com a moda inclusiva, que às vezes quem olha de fora para a moda inclusiva, como assim, não faz ideia de como é importante que uma roupa esteja adequada para não machucar, para permitir o corpo de uma pessoa com deficiência, para permitir a liberdade de ação. E eu acho que esses são caminhos, seguir ouvir essas pessoas, são eles que têm a voz de falar nisso, traz para a gente um lugar, primeiro, de abaixar a cabeça e falar, eu não sei. Segundo, se eu não sei, como que eu aprendo? Terceiro, eu estou aprendendo, a minha obrigação é replicar. E lembrar que empatia não é escolha, porque discriminar é crime. Não é escolha. Devemos todos fazer. Sempre. E a Lei Brasileira de Inclusão trata muito disso, né? Inclusive no que tange aos setores públicos. Mas isso fica para outra live. Nossa, a gente passaria muito tempo aqui falando, né? Que a gente tem sobre os direitos das pessoas com deficiência, e realmente é um universo, né? Um universo muito vasto. Mas você falou de desejo, e o meu desejo, hoje eu vou me unir à ONU para finalizar a nossa live maravilhosa, te agradecer, porque você trouxe, assim, vivências importantíssimas para nós, né? Porque eu falo, é muito importante a gente fazer essa ligação do direito com a efetividade, com as vivências. Isso traz uma bagagem e muda o nosso olhar sobre, principalmente, essa questão da inclusão das pessoas com deficiência. Então, eu vou fechar com uma da ONU. A ONU, ela traz aliás, um tema, né, para cada dia,
Internacional da Pessoa com Deficiência, e nesse 3 de dezembro, o que a ONU fala é que nós temos que construir no mais. Então, eu acho que essa tem que ser a nossa mensagem final para todos refletirmos, no sentido de seguirmos, que nem, igual você colocou, se não sabemos, vamos nos informar, vamos procurar conhecer a realidade de uma pessoa com deficiência, vamos procurar nos aproximar dessa vivência, para que nós possamos realmente eliminar o capacitismo, porque isso vai contribuir para a sociedade igualitária. Quero te agradecer mais uma vez, agradecer a todos, e sinta-se abraçado. Quero abrir Obrigada, Jerusa. Eu compartilho depois com você o endereço desses seguidores, que eu acho que é importante. Obrigada por essa oportunidade, e eu vou compartilhar essa live também para que mais pessoas possam assistir, conversar sobre isso, e eu sou muito grata por nesse dia a gente estar focado em fazer isso. Muito obrigada, viu? Obrigada a quem esteve com a gente assistindo. Grata a todos, e as perguntas não deu para a gente responder, porque eu fico muito longe aqui do visor, mas se tiver alguma pergunta, eu te caminho, a gente responde, e a gente tenta aí sanar as dúvidas. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, viu, Jerusa? Gratidão, querida. Beijo, querida. Tchau. Tchau.